Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 22 de janeiro, eu acho que eu vou soltar isso daqui na, tipo, segunda-feira da semana que vem, que vai ser minha segunda semana de aula aqui no Farias Brito, e, tipo assim, eu sou muito grata por estar aqui, realmente. Eu fiz um vídeo inteiro, que, inclusive, eu acho que é o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, tipo, desde que eu comecei a gravar vídeo pra cá, que foi, o nome dele é Relato de uma bolsista, eu acho, alguma coisa assim. E para vocês que não sabem, eu sempre tive o costume de ler, de escrever e também de documentar as coisas. Então, tipo, tudo que eu posto na internet era o que eu já postava antes, só que só pros meus amigos, e agora eu deixo público. E não tá aqui agora, tá lá no quarto, as meninas estão dormindo. É 00:30 agora quando eu tô gravando isso daqui, porque eu vou dar uma viradinha aqui pra poder estudar. Porque eu não tava rendendo, tentando estudar, tipo, ao mesmo horário que elas, então, mas enfim. E o que acontece é que uma das coisas... Ontem eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe. E a minha mãe, assim, é uma mulher que ela é muito trabalhadora. A minha mãe, assim, é uma mulher que ela faz um esforço, assim, enorme pra eu estar aqui, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais agradeço pra ela, porque ela teve que trabalhar durante a infância dela e durante a adolescência. Ela foi obrigada a isso, então ela não tinha nem a oportunidade de poder estar estudando. Então, assim, eu saí de uma pessoa que eu dava praticamente, tipo, zero custo pra minha mãe. Pra vocês terem noção, o único custo que ela tinha, além de, tipo, alimentação, roupa e tal, essas coisas, assim, básicas dos direitos humanos, né? Era a academia que ela pagava pra mim e salinha de redação, que a gente tinha um baita desconto, mas não era integral. Então, tipo, devia somar ali, no máximo, estourando R$ 500 com outros custos também, sabe? E isso eu tenho outras duas irmãs, que gastam bem mais do que eu. E o que acontece? Eu saí disso pra uma pessoa que tá tendo um gasto absurdo aqui em Fortaleza. Tipo, gente, eu não tô tendo luxos, de verdade. Eu tô saindo, eu acordo todo dia 6 horas, eu me arrumo e vou pra escola às 7 horas, que é quando ela abre. A minha primeira aula do dia começa às 10:30. Eu fico esse tempo todo lá estudando. Então, eu estudo, eu inclusive tô fazendo esse livro aqui agora, ó. Eu vou virar a noite fazendo ele, porque eu quero fazer o máximo que der pra eu terminar logo ele. Eu acabei de conseguir uma cliente aí pra eu ensinar matemática pra ela, uma menina aqui do meu apartamento. E, tipo assim, eu comecei a gravar esse vídeo porque eu tava escrevendo, né? Foi por isso que eu comecei a falar sobre esse negócio aí de escrever e tal. Mas eu tava escrevendo no meu diáriozinho que eu tenho sobre uma conversa que eu tive com a minha mãe de, assim, preocupação financeira mesmo, sabe? E essas conversas eu sempre tive com ela. A gente sempre conversou, porque eu era ali a filha que tava dando o resultado na hora, sabe? Eu sou a irmã mais velha, então naturalmente os meus resultados vão vir primeiro, porque eu tô envelhecendo mais cedo, sabe? Tipo, o meu resultado vai ser o quê? Passar no ITA. Se a minha irmã mais nova quiser passar no ITA, ela só vai conseguir isso daqui a alguns anos, porque, pô, tá no fundamental ainda, sabe? Então, acho que deu pra vocês entenderem. Mas eu sou a filha que tá dando resultado e que geralmente abre caminho para as outras duas. Então, não é muito natural eu tá dando um gasto assim tão enorme. Porque foi algo muito tirado, tipo, foi muito inesperado eu ter conseguido essa bolsa, de verdade, muito inesperado. Tipo, não completamente, mas é porque eu queria ter certeza de que eu conseguiria essa bolsa pra cá antes de falar qualquer coisa pra minha família. E me foi falado que aqui a gente poderia, tipo, negociar e tal, eu pegar parte da alimentação. Acabou que eu só consigo fazer isso se eu for muito bem nos simulados e tal. Então, eu vou ter que estar esperando os simulados e eu ir muito bem pra poder isso acontecer. E a gente tava discutindo sobre isso porque, tipo, dinheiro tá sendo uma grande questão agora na minha vida, né? Já era antes, tanto que foi por isso que eu comecei a meio que pegar meus bicos por aí. Antigamente eu dava aula porque eu gostava, eu simplesmente sempre gostei de ajudar as pessoas e ensinar. Quem me conhece aí, quem me conhece sabe, é complicado, né? Mas enfim, vocês entenderam. E eu comecei a cobrar justamente porque eu tava precisando de dinheiro pra, tipo, parar de ficar tão dependente da minha mãe e poder ajudar ela quando precisasse. E esse vídeo aqui não é pra ser um vídeo de tipo, ai, nossa, olha como eu sou coitado, até porque isso é uma imagem que eu não quero passar de jeito nenhum. Tipo, eu tenho uma vaquinha rodando agora, se você realmente quiser me ajudar a me manter aqui no Farias Brito e me manter produzindo conteúdo, por favor, contribua. Qualquer dinheiro ali, tipo, R$ 2 ajuda, cara.
E eu tô falando isso, tipo, gente, eu almocei, eu jantei ontem. Sabe o que eu jantei ontem? Eu jantei um macarrão que não era meu, que a minha amiga comprou pelo iFood e ela não gostou. E aí ela falou assim, você quer? Aí eu, claro que eu quero, porra. Tô racionalizando comida. Mas eu jantei um macarrão com uma unidade de ovo, tá ligado? E aí, tipo, eu tô vivendo realmente pro necessário. E eu tive que abdicar de muitas coisas que eu, tipo, achava muito necessário, tipo, academia, sabe? Então, se você realmente quer me ajudar aqui, saiba que o dinheiro que você doar, ele vai estar sendo muito bem usado por mim. Porque vai ser o dinheiro que eu vou estar usando para poder pagar o aluguel daqui, que é uma coisa que não tá inclusa, e, tipo, a minha comida do dia a dia, que tá sendo basicamente, tipo, por enquanto eu ainda tô comendo proteínas inteiras, né? Que é, tipo, frango e tal. Porque o meu avô veio aqui e quando eu tava com ele a gente fez uma feira e que eu consegui comprar muito cuscuz e frango. Foi o que eu foquei, porque, tipo, dinheiro não dá em árvore, né? Então cuscuz é super barato e frango é uma proteína barata. Mas quando acabar meus frangos, eu vou comer só proteína de soja praticamente. Proteína de soja e ovo. Então, saiba que eu tô realmente vivendo uma vida muito regrada e uma vida onde eu tô me esforçando muito. Então, sua contribuição não vai ser em vão. Não é, esse daqui não é o ponto desse vídeo, por mais que já tenha tomado metade do tempo que eu esperava pra ele. Mas esse daqui é um vídeo real de agradecimento às pessoas que me ajudaram, entendeu? Então, eu tenho aqui esse bloquinho aqui de listas que eu ganhei, né? E eu não usava, agora eu tô usando. E aqui tá uma lista de pessoas que eu queria, que eu vou fazer uma mensagem específica agradecendo, né? Que são pessoas assim que me ajudaram realmente assim de várias formas, sabe? De várias maneiras, não só necessariamente para poder eu ficar aqui no Farias Brito e tal, mas é tipo, é porque eu acho esse negócio de gratidão uma coisa tão, sabe? Tipo, aqui no meu alojamento, por exemplo, eu e as meninas, a gente tá tendo uma relação muito boa. A gente tá tendo uma relação, tipo, muito da hora, a gente tá real virando amigas. E eu muitas vezes ajudo elas me ajudam e tal. E assim, eu sinto que eu tô criando um laço muito bonito com elas. E aí a gente fica se zoando aqui. Só que, tipo, fora do meu alojamento, fora com elas, eu sou sempre uma pessoa muito educada. Eu sou uma pessoa muito, tipo, eu tento ser gente fina com todo mundo. Eu tenho uma amiga que ela é muito introvertida aqui. E ela é estranha porque eu volto pra casa com ela, né? Já que eu não tenho janta, eu não fico lá no colégio. E aí eu volto aqui pra casa com ela e ela falou, tipo, mano, como assim tu conhece a sala inteira? Porque eu tento muito interagir com todas as pessoas, sabe? Eu tento ser legal, eu tento ser gente boa, porque eu quero que as pessoas tenham essa imagem de mim, porque eu sinto que isso traz uma leveza maior, sabe, pras pessoas. Ao invés de pensar, tipo, ah, isso aqui é meu concorrente e tal, eu tô vendo como mais uma pessoa que tá tentando a mesma coisa que eu. Eu acho isso bom, eu acho isso bonito. E por isso que eu sempre tento ser legal, cara, eu sempre tento. Ainda mais com as pessoas que me reconhecem aqui do YouTube e do TikTok, tipo, vocês não têm noção do quão feliz que eu fico. Tipo, tem uma menina que foi a última que me reconheceu agora, que foi uma menina que ela estuda pra medicina. Tipo, bicho, eu tava na biblioteca e ela, você é a menina que grava vídeo pro TikTok falando que estuda pro ITA? E eu, tipo, sim, mano, e tal. E toda vez que eu vejo essa menina, tipo, eu fico muito feliz. Eu falo assim, oi, e aí, como é que você tá? E eu acho que pra mim, tudo isso de você ser legal com as pessoas e, tipo, só o básico mesmo de ser educado, tá muito ligado com gratidão, sabe? Porque eu, por mais que eu tenha feito muitas coisas por mim, eu reconheço que foram muitas coisas que foram feitas por mim, que não foram feitas por mim mesma. Então, eu falei muito de gratidão no meu último vídeo lá, o relato de uma bolsista, enfim. Mas eu quero gravar não, mas tipo, escrever e mandar essas mensagens específicas pra cada pessoa, porque é uma coisa assim que me pega muito, sabe? Tipo, por exemplo, meu melhor amigo é o Léo. E o pai do Léo, ele doou assim uma quantia muito significativa pra minha vaquinha. Tipo, muito mesmo, bastante. Sabe? E, cara, vocês não tem noção, eu chorei na hora que eu recebi aquilo lá. O pai dele, eu não vou entrar em detalhes muito específicos, mas, tipo, o que ele pagou foi, tipo, praticamente o que eu paguei quase tudo pra poder eu ficar o mês de janeiro aqui. Pelo menos na parte de aluguel, né? Porque ainda teve um custo extra ali que eu tinha que pagar por causa do primeiro mês, mas enfim. E, gente,
Tipo, esse homem, inclusive foi o dinheiro que já foi, tipo, foram as duas coisas mais difíceis que eu já tive que fazer na minha vida. A primeira foi receber aquilo e, tipo, assim, o choque. E a segunda coisa foi ter que pagar o aluguel, porque, tipo, mal durou aquele dinheiro na minha conta. Eu tava me sentindo tão feliz, tipo, com todo aquele dinheiro lá. E aí logo depois eu já tive que pagar o aluguel. E daí eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, por que o aluguel é caro? Moço, eu moro no... Você não tem um apartamento mais simplesinho, não? Tipo, pode até ter rato nele, eu mato ele. Sabe? Mas, tipo, é uma coisa assim muito interessante quando tu começa a morar sozinha, tipo, sozinha, sabe? E tem que pagar pelas coisas e dói muito no bolso. Tipo, pra mim sempre doeu no meu bolso. Mas eu nunca transferi uma quantia tão grande de dinheiro, eu acho. E... Entendeu? Então, é isso, galera. Tá, onde é que eu tava? Eu tava falando do pai desse meu amigo. E, tipo, gente, a família do meu melhor amigo, eles me deram um apoio, assim, que é um negócio, assim, absurdo, sabe? Tipo, o pai dele fez essa doação enorme. A minha despedida foi na casa do pai dele. A mãe dele sempre foi muito boa comigo. Tipo, a mãe dele, gente, ela falava assim, eu nunca tive muita condição. Então, por exemplo, eu tinha que ir andando da escola pro cursinho. E a casa nova dele ficava no caminho. E ela sempre falava assim, tipo, ah, não, se tu quiser, ao invés de levar marmita, vem almoçar aqui em casa, ou então passa aqui. Tipo, toda vez que ela tava em casa, ela dizia assim pro meu melhor amigo, né, não, Elizabeth quer vir? Tá, não, pode ser então, sabe? E tipo assim, ele e a família dele foram assim um lance muito importante pra mim, sabe? E eu tô dando eles aqui como exemplo porque foi assim o caso assim de mais boom, sabe? Mas outros pais dos meus amigos também me ajudaram muito. Tipo, eu tinha um grupinho de amigas, que era eu e umas meninas lá da escola. E, por exemplo, tem a mãe de uma delas, que é a mãe da Sara. Oi, Sara. Tipo, ela sempre me deu um apoio muito, muito enorme, assim, de conforto, de, tipo, ser muito legal comigo e tal. E eu sei que são coisas simples, mas são coisas, assim, que eram muito boas, sabe? Tipo, aquelas boas risadas que me arrancaram quando eu estudava lá na minha antiga escola. Porque a mãe dessa minha amiga, ela é professora lá. Ou então, por exemplo, a mãe da minha outra amiga, que também era desse cursinho, que toda vez que a gente saía, eu dormia na casa dela. E a mulher, tipo, me recebia muito bem, sabe? Eu me sentia muito bem com isso. E eu acho que são coisas assim que não são faladas o suficiente. E é por isso que eu quero escrever isso mesmo e mandar pra elas. E ver se também, tipo, eu vou mandar pra minha amiga e falar assim, amiga, mostra pra sua mãe, por favor. Sabe? E tipo, nossa, a mãe da Malu também, a família dela me acolheu toda. Tipo, eu lembro hoje, eu acho que tipo, uma das melhores memórias que eu tenho com essa minha amiga aqui, tipo, a minha melhor amiga, Malu, um beijo, Malu. É que cara, eu comi pizza na casa dela, tipo, eu ia pra casa dela, a gente fez uma tarde das garotas pintando a unha. E aí eu comi pizza na casa dela. E, tipo, são coisas assim, são memórias tão boas, assim, sabe? De pessoas que não tinham nenhum tipo, motivo pra estarem me ajudando. E elas estavam me ajudando. Sabe, você tem noção do que é isso? É tipo, por exemplo, eu vou usar a mãe da Malu, agora como exemplo. Aquela mulher, ela não tinha obrigação nenhuma em, tipo, me convidar pra jantar. E mesmo assim, tava lá eu, tipo, na mesa da família dela, com a irmã dela, a avó dela, todo mundo conversando, e ela, tipo, perguntando as coisas de mim. E me tratando, tipo, extremamente bem, e me acolhendo lá, sabe? São coisas, assim, que, tipo, que eu sinto que as pessoas não dão um valor tão absurdo por estarem banalizando essas relações humanas. Mas eu sou tão, sabe, grata por isso, que eu realmente quero que elas saibam isso. Eu quero, nossa, tia, saiba que eu sou muito grata a todo mundo aqui. Tipo, eu tenho literalmente uma lista. Eu tenho uma lista aqui, tipo, a pessoas que eu vou agradecer e tal. Tipo, pô, professora Shirley, mano. Professora Shirley foi a professora que me deu a oportunidade ali de estudar no cursinho que eu estudava lá em Manaus, entendeu? Que fez o contato ali comigo e o dono do cursinho pra eu negociar uma bolsa e depois fazer o concurso. Gente, são tantas pessoas que não tinham obrigação nenhuma em me ajudar e mesmo assim me ajudaram, sabe? Então esse aqui é um vídeo de gratidão mais amplo para as pessoas que eu não tenho tanta intimidade, mesmo assim me ajudaram. Então, por exemplo, eu recebi doações, tipo, que eu sei que foram de coração porque elas aconteceram, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga eu conheci ela no evento lá da igreja e, tipo, ela falou assim, amiga,
saiba que é de coração, mas é porque eu realmente só tenho 1,80 na conta. E aí ela me mandou, tipo, não era 1,80 certinho, era tipo uns quebradinhos, sabe? E ela me mandou, e ela mandou o comprovante. Aí eu falei assim, bicha, tu acha que eu vou achar que tu tá me dando golpe de 1,50, sabe? Mas, tipo, cara, é cada centavo, assim, que você sente e te dá uma vontade de fazer o dinheiro daquelas pessoas valer, sabe? Eu não sei se foi alguma coisa da minha criação, alguma coisa assim, de tipo, de ter crescido com pouco dinheiro, sabe? Mas eu sempre senti um peso muito grande do tipo, tá, essa pessoa tá gastando dinheiro comigo, não posso ficar gastando esse dinheiro à toa, sabe? Então é uma coisa assim, tipo, surreal. Então se você doou pra minha vaquinha, eu te agradeço muito, entendeu? Eu tenho muito carinho por você. Se você tiver feito isso, quiser deixar uma mensagem aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários, gente. Só que às vezes eu demoro porque eu tô me esforçando, né? Eu tô estudando aqui. Então não é toda hora que, tipo, eu sou mais presente no TikTok. Por quê? Porque a gente tem vários tempos de aula lá no Farias Brito. E aí, às vezes, demora, tipo, 5 minutos pro professor troca de tempo, sabe? Ou então 10 minutos. E aí, é esse tempo que eu uso pra poder responder comentário, fazer essas coisas assim. Inclusive, se vocês forem ver, a minha frequência baixou, porque eu não tô mais de férias. Então, né, entendam, por favor. Mas deixem aqui uma mensagem nos comentários que eu respondo. Se você tiver dúvida, eu respondo também. Gente, vocês não imaginam. Essas coisas de, tipo, comentar ajuda bastante. Vocês não têm nem noção. Então, eu perdi o fio da meada. Esse vídeo aqui ficou bem mais longo do que eu imaginava. E se você chegou até aqui, cara, tipo, muito obrigada. Porque, sinceramente, eu não sei como as pessoas me assistem. Porque eu não aguentaria ficar me ouvindo assim por tanto tempo, sabe? E eu realmente não quero pagar de coitada. É só porque eu tento dar um background, assim, antes de falar qualquer coisa, né? Mas, enfim. Eu queria agradecer também ao Virando Olímpico, que é um cara assim, tipo, nossa, velho, eu sou muito tua fã, mano. Se tu estiver vendo esse vídeo, eu descobri que o Virando Olímpico sabe quem eu sou. Vocês têm noção de quem é o Virando Olímpico? Tipo, o Virando Olímpico foi um cara que ele passou, ele é da turma do... Eu não lembro de quem que ele é, eu acho que ele é da turma do Guilherme Diaconucci, não tenho certeza. Porque eu não lembro, é porque eu lembro de uma história muito específica, que era uma história sobre que ele teve que entrar com uma ação judicial, porque o IMC dele meio que não era permitido pra poder entrar no ITA. E aí ele entrou numa ação judicial e meio que ficou estagnado, e ele começou a, tipo, enfim, esse cara, ele passou no ITA, e ele começou a gravar vídeo, e começou a gravar aula, e eu sou fã dele antes de eu começar a estudar pro ITA de verdade, porque eu sempre gostei do ITA, eu só nunca tive, tipo, um apoio ali muito grande pra começar a estudar. Eu sempre tive apoio pra poder estudar, mas eu sempre tive esse apoio pra poder estudar pra medicina, então o ITA, todo mundo me desencorajava. E, tipo, eu era muito fã desse cara, velho. E daí um moleque lá no TikTok me mandou um print da aba de comunidade dele falando, tipo, não, ó, essa menina aqui, ela parece ser de verdade e tal, ela tá estudando, contribuam lá pra vaquinha dele. Tipo, mano, o cara que eu era maior fã há, tipo, 1 ano já, 2 anos, tipo, tá compartilhando minha vaquinha, tipo, ele sabe quem eu sou, sabe? Eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, o Virando Olímpico sabe quem eu sou, meu Deus. Tipo, eu fiquei do mesmo jeito quando enfim, outras pessoas ali que eu gosto do nicho também, tipo, eu descobri que me conhecem, que, tipo, veem meus vídeos. Eu, tipo, meu Deus do céu, gente, eu achava que só a galera de Chique Chique Bahia vê meus vídeos, meu Deus, ai meu Deus, sabe? Então, isso aqui era pra ser um vídeo de agradecimento, acabou ficando muito longo, mas, tipo, muito obrigada a todo mundo que tá aí contribuindo, tá? Um beijo pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, pra qualquer hora que você esteja vendo esse vídeo. Tchau!